Olá! Hoje daremos continuidade ao nosso estudo de direito societário quanto ao nome empresarial. Nesse aspecto, começaremos a tratar a respeito da proteção administrativa do nome empresarial, ou seja, a proteção a cargo das juntas comerciais, do dever da junta comercial de proteger o nome empresarial nela registrado. A Lei 8.934 de 94 é a que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins, ou seja, basicamente é a lei que trata, que regula, que define a junta comercial. Em seu artigo 33, a Lei 8.934 determina que a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades ou de suas alterações. Ou seja, esse dispositivo deixa claro que as juntas comerciais devem proteger o nome empresarial, independentemente de solicitação nesse sentido. A proteção é automática, uma vez que o nome empresarial seja registrado naquela junta comercial, passa ela ter o dever legal de protegê-lo, ou seja, de impedir que outro empresário ou sociedade empresária venha posteriormente àquele empresário anteriormente registrado, buscando o registro de um nome empresarial idêntico ou semelhante, de modo a levar à confusão. Houve a necessidade da edição de um decreto, que é o Decreto 1800 de 96, para regulamentar a Lei 8934, pois ela determinava obrigações, regras gerais, sem necessariamente detalhar como isso deveria ser feito. Então, o decreto veio posteriormente com esse objetivo. O artigo 61 do decreto basicamente reprisa o dispositivo da Lei 8934, até nem poderia ser muito diferente, na medida que ele apenas busca regulamentar a lei, apenas detalhando um pouco mais a respeito disso. O arquivamento do instrumento de empresário individual, do ato constitutivo de sociedade empresária ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome, automaticamente conferem proteção ao nome empresarial a cargo das juntas comerciais. E aqui destaco essa última parte, a cargo das juntas comerciais. Por isso, estamos tratando apenas no que diz respeito à proteção administrativa do nome empresarial, por enquanto, dentro da ideia de que aqui estamos tratando apenas e tão somente das obrigações deste órgão de registro. Parágrafo 1º do artigo 61 do Decreto 1800. A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da junta comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo. E aqui, esse dispositivo, dentro da ideia do próprio decreto do sistema de registro público de empresas mercantis que possuímos, tem toda a lógica, dentro da ideia de que cada junta comercial do nosso país é independente uma em relação às outras. Como já vimos em aula anterior, no nosso país, tantas juntas comerciais quanto unidades federativas. E estas juntas comerciais são órgãos estaduais, apesar de exercer uma função federal de registro e vinculadas ao DREI. Portanto, o que é registrado em uma junta comercial não é algo de conhecimento e registro automático em todas as demais juntas comerciais do país. Portanto, não teria como a junta comercial de um estado proteger administrativamente um nome que ela não conhece, um nome que foi registrado apenas em outra junta comercial. Então, não haveria sentido determinar uma obrigação da junta comercial de proteger administrativamente um nome que nela não estivesse registrado, porque este nome ela desconhece e, desconhecendo, não tem como protegê-lo. Mas destaco, aqui a lógica é perfeita dentro de uma ideia de proteção administrativa de um órgão que só pode proteger aquilo que conhece. E, portanto, não deveria influenciar qualquer interpretação quanto ao direito subjetivo do empresário à proteção, assunto que trataremos em aula futura. Parágrafo 2º desse mesmo dispositivo
determina que a proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades federativas a requerimento da empresa interessada, observado o disposto em ato do Departamento Nacional do Registro Empresarial e Integração, o DREI, da Secretaria do Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Já vimos que o DREI é vinculado ao Ministério da Economia. Portanto, vejam aqui que, apesar da proteção circunscrever-se à unidade federativa onde o nome está registrado, nós podemos buscar uma ampliação dessa proteção, ou seja, buscar a proteção também em outras unidades federativas, em outras juntas comerciais. E nesse caso, poderemos fazê-lo mediante uma solicitação neste sentido. Como isso será feito? O DREI edita uma série de instruções normativas para regular os seus procedimentos. E dentre essas instruções, nós temos a número 15, que trata exatamente a respeito do nome empresarial. Novamente, o DREI é o órgão máximo do nosso sistema de registro e essas instruções normativas são direcionadas ao órgão de registro, ou seja, a instrução normativa direcionada às juntas comerciais. O destinatário da norma aqui é a junta comercial. Artigo 6º. Observado o princípio da novidade, que já estudamos, não poderão coexistir na mesma unidade federativa dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes. Exatamente dentro da ideia de não levar à confusão. Não podemos ter, de acordo com o princípio da novidade, dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes dentro da ideia de que, em havendo isso, poderia haver confusão entre eles, induzindo terceiros em erro e prejudicando um ou o outro empresário. E é isso que queremos evitar. Então, o artigo 6º aqui apenas e tão somente exprime um dos princípios para a formação do nome empresarial. Parágrafo 1º desse artigo 6º da Instrução Normativa número 15. Se a firma ou denominação for idêntica ou semelhante à de outra empresa já registrada, deverá ser modificada ou acrescida de designação que a distingua. Ou seja, já vimos que nós temos duas espécies de nome empresarial. Firma, que é dividida por sua vez em firma individual e firma social, e a denominação. Pouco importa se firma ou denominação, não poderemos ter dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes. E nesse caso, se um empresário buscar o seu registro e, portanto, já tiver outro empresário ou sociedade empresária com um nome empresarial idêntico ou semelhante, deverá ele escolher outro, ou ainda a ideia de alterá-lo, modificá-lo de alguma forma para distingui-lo do anterior, seguindo as regras para a formação do nome empresarial escolhido. Parágrafo 2º desse artigo 6º. Será admitido o uso da expressão de fantasia incomum, desde que expressamente autorizada pelos sócios da sociedade anteriormente registrada. Já vimos que apenas a denominação usa expressões de fantasia. E essas expressões de fantasia podem ser tanto de uso comum, generalizado ou vulgar, ou ainda expressões de uso incomum. Ou seja, expressões que não têm um significado, expressões inventadas. E nesse caso, quando falamos em expressões inventadas, expressões, portanto, incomuns, a mera menção a essa palavra, a essa expressão, na medida que ela não existe antes da sua criação por aquele que a idealizou para a formação do seu nome empresarial, é natural que esta expressão de fantasia chame mais atenção. É o que a doutrina chama de mot vedette, ou seja, a expressão que atrai a atenção daquele que o lê. Eu não preciso falar da Unilever do Brasil Limitada para vocês saberem que estou tratando da Sociedade Unilever, fabricante de uma série de produtos distintos. A expressão Unilever por si só já chama a atenção.
E, portanto, dentro desta ideia, expressões incomuns, elas ganham uma relevância maior e, portanto, como veremos adiante, recebem uma proteção por si mesmo. Todavia, se uma outra sociedade buscar um registro do seu nome empresarial usando a mesma expressão de fantasia incomum, esse registro, a princípio, não seria autorizado, a não ser que expressamente autorizada pelos sócios da sociedade anteriormente registrada. Em outras palavras, se a sociedade anterior, através dos seus sócios, não se opuser que esta nova sociedade adote a mesma expressão de fantasia em comum do que ela, a princípio, então a junta comercial aceitará o registro. A pergunta seria: mas isso não poderia induzir a ideia de que existe algum tipo de vinculação entre estas sociedades, na medida que usam exatamente a mesma expressão de fantasia em comum na composição do seu nome? Pois bem, é exatamente por isso que deve haver autorização dos sócios, porque, obviamente, se estes sócios da sociedade anterior não concordarem ou entenderem que esta outra sociedade não tem nenhum vínculo com eles, por óbvio, eles não autorizariam. Se autorizaram, é porque alguma relação provavelmente há entre essas sociedades. Por exemplo, uma sociedade subsidiária, uma sociedade controlada por outra sociedade que pretende usar a mesma expressão de fantasia em comum. Exemplo, nós temos uma sociedade com amplitude nacional, mas resolve constituir várias outras sociedades por ela controladas em cada um dos estados. E daí tem a sociedade X do Brasil S.A., e vamos constituir a Sociedade X do Paraná Limitada, controlada por ela. Vai se usar a mesma expressão de fantasia, até porque há uma relação entre elas. Artigo 8º. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, o SINREM. Em outras palavras, não é permitido dois nomes idênticos ou semelhantes. Mas o que entenderemos como identidade ou semelhança para efeitos de proteção ao nome empresarial a cargo das juntas comerciais? Dispõe esse artigo 8º, no seu inciso 1º, que, entre firmas, pouco importa se firma individual ou firma social, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidades homógrafos e semelhanças homófonos, ou seja, havendo homografia, mesma grafia, a identidade. E, todavia, não basta apenas e tão somente que seja homógrafo. Poderá haver uma situação de homofonia, ou seja, a sonoridade entre os nomes também bater. E neste caso não é idêntico, porque há uma escrita diferente, todavia, na medida em que na fala, na leitura deste nome, há esta similaridade, nós entendemos como semelhantes. Situações clássicas, não necessariamente restritas a isso, mas substituições de Q por K, Y por I, ou outras no mesmo sentido, que possam fazer com que, na leitura, a sonoridade do nome acabe sendo a mesma. E aqui, portanto, nas firmas, nós analisamos o nome por inteiro. Ou seja, se estamos tratando do empresário individual João da Silva, ele obrigatoriamente deverá adotar uma firma individual. E como já vimos, não há como, a não ser que violasse o princípio da veracidade, o João da Silva registrar-se como empresário individual com um outro nome que não João da Silva, é o nome dele. Todavia, diante do princípio da novidade, obviamente que, em havendo outro empresário que também se chama João da Silva, como compatibilizar os dois dispositivos? Já vimos que, neste caso, permite a lei que se abrevie o nome ou se acresça expressões para distingui-lo daquele já registrado. E é exatamente essa ideia.
João da Silva não se confunde com João da Silva Vidraçaria, não se confunde com J da Silva, não se confunde com Panificadora João da Silva. Ou seja, nós estamos acrescendo expressões ou abreviando o nome de forma a distingui-lo daquele já anteriormente registrado. E, portanto, esta é a lógica do porquê que, no caso de firma, que é formado pelo nome de um, de alguns ou de todos os sócios, quando falamos em firma social, ou é formado pelo nome civil daquele empresário individual, pessoa física, o comparamos por inteiro. Quando tratamos de denominações, há uma distinção entre as regras, a depender se a expressão de fantasia que a compõe é considerada uma expressão de uso comum ou de uso incomum. A linha A: consideram-se os nomes por inteiro quando compostos por expressões comuns de fantasia de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidades de homógrafos e semelhanças de homófonos. Aqui é a mesma lógica no que diz respeito a homografia, mesma grafia, ou homofonia, mesma sonoridade. Tratando-se de denominação, que já vimos, é formada basicamente por dois núcleos essenciais: uma expressão de fantasia e a atividade econômica desenvolvida. Quando usamos uma expressão de fantasia comum, temos que analisar o nome por inteiro. Por quê? Já vimos que expressões comuns são expressões que já têm um significado por si mesmo. Exemplo: estrela. A palavra estrela, por si só, não vincula a ninguém. A palavra estrela tem um significado. Se qualquer pessoa ouvisse esta palavra fora de qualquer contexto, provavelmente a primeira coisa que viria à mente seria uma estrela como um astro celeste ou uma estrela de cinema. A pessoa sequer saberia exatamente a respeito do que estaria sendo tratado nessa conversa se ouvisse apenas essa palavra, porque esta palavra, por si só, não vincula a nada, a ninguém, porque ela tem um significado por si mesma. Agora, se eu falar de, digamos, a indústria de brinquedos Estrela S.A., aí, obviamente, que as pessoas que ouvirem este nome por inteiro sabem de quem eu estou falando. Não vão confundi-la, por exemplo, com uma churrascaria Estrela Limitada. Ambas usam a mesma expressão de fantasia, comum, estrela, mas obviamente que não há a mínima possibilidade de se confundir essas duas sociedades. Por isso que usa-se o nome por inteiro na comparação. Agora, quando contiver o nome expressões de fantasia incomuns, inventadas por aqueles que idealizaram o nome, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidades homógrafas e semelhanças homófonas. É exatamente aquela ideia do moto vedete que eu mencionei. Na medida em que se cria uma palavra, obviamente que quando se ouve esta palavra, não tendo ela um significado por si mesma, a única referência que temos é aquela que escolheu, que idealizou essa expressão de fantasia. Portanto, quando se ouve expressões como, em exemplos anteriores já dei, Petrobras, Unilever, que não têm essas palavras um significado por si mesmos, obviamente que quando se ouve a palavra Petrobras, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é a sociedade. Quando se fala da Unilever, a primeira coisa que se vem à cabeça é a sociedade. E, portanto, não preciso eu falar o nome inteiro da sociedade para saber que essas expressões são referentes a elas. Por isso que a proteção do nome empresarial, quando se trata de denominação com expressões de fantasia incomuns, são tratadas isoladamente a expressão para efeitos de proteção. Não preciso comparar o nome inteiro, basta a expressão de fantasia. Artigo 11. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do ato de inscrição do empresário individual, do arquivamento do ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, EIRILI, de sociedade empresária ou cooperativa, bem como de sua alteração nesse sentido, e circunscreve-se a unidade federativa de jurisdição da junta comercial que eu tiver procedido. Exatamente na mesma linha do que já vimos da Lei 8934/94, devidamente regulamentada pelo
Decreto 1896. A instrução normativa aqui apenas repete o que está na lei e não tinha como ser diferente, até para poder introduzir nesse dispositivo as regras de como isso deverá ser feito. Parágrafo 1º. A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra junta comercial decorre automaticamente da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido específico instruído com certidão da junta comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da sociedade interessada. Em outras palavras, como já tínhamos visto, a junta comercial só pode proteger o nome que ela conhece, que estiver nela registrado, que estiver nela arquivado. E neste caso, basta que, portanto, você requeira o registro nesta outra junta comercial onde você busca proteção ao seu nome empresarial para obtê-lo. Então, como se faz isso? Bem, primeiro, como vimos, a proteção ao nome empresarial é automática a partir do momento que a junta comercial passa a registrar um determinado empresário ou sociedade empresária. Portanto, quando há abertura de uma filial, um estabelecimento secundário, em outra unidade federativa, esta comunicação, esse registro nesta outra junta comercial passa a ser automático. Atualmente, a junta comercial de origem comunicará à junta comercial da unidade federativa onde se está abrindo esta filial para que ela faça o devido registro. E a partir daí, esta outra junta comercial deverá passar também a proteger o nome empresarial, independentemente de qualquer solicitação específica nesse sentido. Mas eu não preciso ter uma filial em cada unidade federativa do país para buscar uma proteção a nível nacional, por exemplo, administrativo. Eu poderia muito bem buscar apenas e tão somente a proteção ao nome, ou seja, pedir àquela junta comercial que passe a proteger o meu nome empresarial, independentemente de eu ter nela, um estabelecimento registrado. Como eu faço isso? Simplesmente pego uma certidão simplificada da junta comercial de origem, onde tem o meu nome empresarial registrado, e levo a registro esta certidão simplificada na junta comercial onde quero ter a proteção ao meu nome empresarial. Basicamente, é um pedido oficial de prazer, junta comercial, meu nome é tal, a partir deste momento você me conhece e, ao me conhecer, passa a ter o dever legal de me proteger. Basicamente é isso. Você preenche um formulário com a certidão e solicita que ela proteja esse nome. A partir desse momento, passa ela a ter o dever legal da proteção. Parágrafo 2º. Arquivado o pedido de proteção ao nome empresarial, deverá ser expedida a comunicação do fato à junta comercial da unidade federativa onde estiver localizada a sede da empresa, ou seja, uma comunicação entre juntas comerciais, até para se evitar situações de, por exemplo, um empresário registra o seu nome empresarial numa junta comercial, pega uma certidão simplificada, leva para outra junta comercial, essa outra junta comercial passa a proteger aquele nome empresarial, volta este empresário para a junta de origem, altera o seu nome empresarial sem comunicar à segunda junta, o que faria com que basicamente ele tivesse dois nomes empresariais, um registrado na junta de origem e outro nessa onde ele buscou a proteção, o que é impossível, na medida que já vimos que também a cada empresário ou sociedade empresária, pelo princípio da unicidade, corresponde apenas e tão somente um único nome. Então, a partir do momento que uma junta comercial passa a proteger o nome empresarial de um empresário registrado em outra unidade federativa, passa, obrigatoriamente, a ela a comunicar esse fato à junta de origem. Temos ainda a instrução normativa número 20 do DREI, que trata justamente de uma série de assuntos, em especial das certidões, e aqui trata da certidão simplificada, que é a que eu mencionei agora há pouco. No seu artigo 2º, parágrafo 2º, dispõe: a certidão simplificada é instrumento hábil para a prática dos seguintes atos nas juntas comerciais. A linha A, proteção ao nome empresarial em outra unidade da federação. Então, aqui, como já mencionei, a certidão adequada para fazer o requerimento de proteção do nome empresarial em outra junta comercial é a certidão simplificada, onde você, ao requerê-la,
basta levá-la à junta comercial que você pretende que passe a proteger o seu nome empresarial e, a partir do momento que registrá-la, então terá aí também a proteção. Em outras palavras, em resumo, administrativamente, se quiser que as juntas comerciais do Brasil inteiro protejam seu nome, de forma a ter uma proteção não local, mas uma proteção nacional do nome empresarial, pelo nosso sistema, você deverá levar a registro nas 27 unidades federativas, nas 27 juntas comerciais do país. É algo burocrático, mas dentro da lógica do nosso sistema, que temos juntas comerciais independentes entre si e não há um registro único nacional, é algo que deve ser feito. Lembre-se ainda que marca e nome são coisas diferentes. Aqui nós estamos tratando da proteção administrativa do nome empresarial, do nome que identifica o sujeito, a pessoa. Marca é outra coisa. Como já vimos, o órgão responsável pelo registro da marca é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão nacional que, portanto, uma vez nele registrada a marca, dá à marca uma proteção nacional. Mas são coisas diferentes. Marca identifica produto ou serviço. Nome identifica sujeito. Obviamente que existe a possibilidade de conflito entre marca e nome. E neste caso, haverá uma discussão entre os titulares desses dois direitos, se forem diversos, e, portanto, deverá ser observado o princípio da anterioridade, justamente aquele que criou aquela expressão merece a proteção em detrimento daquele que veio depois. Mas aí já estamos entrando no campo do direito à proteção ao nome empresarial, e não do dever da junta comercial de proteger o nome, que é exatamente a ideia da proteção administrativa. Portanto, na próxima aula trataremos exatamente do direito do empresário à proteção ao seu nome empresarial. Obrigado.